Olá, bem-vindos ao canal Barbeando Blog. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o principal assunto, eu diria, o assunto geral que engloba tanto o nosso blog quanto o nosso canal aqui no YouTube, que é o barbear tradicional. Então vamos conversar um pouco sobre o que é o barbear tradicional, enfim. Barbear tradicional, como o nome já sugere, é um modo de fazer a barba que se utiliza de materiais, equipamentos mais tradicionais, ou seja, menos modernos. Então, por exemplo, no barbear tradicional nós não usamos aparelhos elétricos, barbeadores elétricos, nem barbeadores de 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas lâminas. E também nós não usamos aquelas espumas enlatadas. Então no barbear tradicional a gente usa aparelhos, barbeadores, navalha, navalhete, enfim, que seja de uma lâmina apenas. E nós fazemos a nossa própria espuma, utilizando um sabão ou um creme e um pincel de barbear. Então, basicamente é isso. E quais os benefícios ou quais as vantagens do barbear tradicional em relação a se barbear com um aparelho qualquer e uma espuma qualquer? Bom, a primeira vantagem que a gente aponta normalmente é a economia, porque eu vou pegar aqui para vocês verem um dos meus barbeadores, esse aqui, e esse barbeador usa lâminas descartáveis de duplo fio, que a gente chama de lâminas Double Edge. E assim, apesar de o investimento inicial num barbeador desse ser um pouco mais caro, mas as lâminas são muito baratas. Tem lâminas que normalmente a grande maioria das lâminas custa abaixo de 50 centavos cada lâmina. E dependendo aí do seu uso, da frequência, as lâminas podem durar 3, 4, 5, 6 usos ou mais, enfim. Em comparação com, por exemplo, se você pegar um aparelho como esse aqui, um Mark III, um aparelho desse aqui, eu não sei, aqui onde eu moro ele custa uns 20 e poucos reais, mas cada caixinha com duas recargas pode custar 20, 25, 30, e ela não dura muito. Você acaba tendo que estar sempre comprando essas recargas caras e isso vai acabando gastando dinheiro. O investimento inicial nos primeiros equipamentos para você começar a entrar nesse mundo do barbear tradicional é um pouco caro, mas a longo prazo isso se compensa bastante. Então, primeira vantagem, economia. Segunda vantagem, é um modo de barbear que é mais benéfico para sua pele, porque, por exemplo, vou pegar aqui de novo, um aparelho desse aqui, um Mark III, ele tem 3 lâminas. Então, cada vez que você passa isso no rosto, você está passando 3 lâminas por vez. E isso acaba agredindo um bocado sua pele. Um aparelho como o Fusion, Gillette Fusion, ele tem, se eu não me engano, são 5 lâminas, então a agressão na pele é ainda maior. E esse aparelho aqui, por experiência própria, o modo como ele funciona, já li alguns artigos na internet, que vem a primeira lâmina, ela corta, mas puxa um pouquinho o pelo da barba para fora do folículo, e as lâminas subsequentes vão cortando cada vez mais. Isso dá um barbear muito rente, mas em compensação acaba cortando o pelo até um pouco abaixo do nível da pele. E aí isso facilita um pouco mais a ter, quando esses pelos começarem a nascer de novo, espinhas, pelos encravados, enfim. E isso é algo que eu tô nessa onda do barbear tradicional há pouco tempo, coisa de 4, 5 meses, mas eu já percebi bastante melhor em relação à quantidade de pelos encravados.
Eu tinha muito pelo encravado, fazia barba com o Mach 3, coisa de 2 dias depois, minha cara tava cheia de... meu rosto tava cheio de pelos encravados por todo canto. Então é mais benéfico porque você está passando uma lâmina só de cada vez. E dependendo da combinação aí de lâmina, barbeador, enfim, vai cortar o pelo muito bem, é eficiente. E não tem problema de você achar que não vai conseguir um barbear rente, porque pode demorar um pouquinho nos primeiros usos, mas ao longo do tempo você chega num resultado muito satisfatório, muito bom e bem legal para sua pele, principalmente. Segunda coisa que é vantajosa para a pele, além da questão das lâminas, é a espuma. A espuma, porque quando você se barbeia com multilâminas, enfim, o normal é você usar uma coisa dessa aqui. Uma espuma enlatada, que é um outro ponto que você acaba fazendo economia também, eu esqueci de citar antes, mas na espuma, porque uma dessa daqui eu não sei, faz tempo que eu vi o preço, acho que deve estar em torno de uns 20 reais, talvez por aí, 20, 25 reais. Também não dura muito. E você comprando, por exemplo, um sabão de barbear, usando todo dia, ele rende meses e meses. Ele é um pouquinho mais caro, mas rende bastante. Mas falando sobre a espuma em si, isso aqui contém muitos produtos químicos, muitos propelentes, enfim. E não é um negócio muito legal de você estar usando direto. Em contrapartida, um sabão de barbear, como esse aqui, ele tem uma quantidade bem reduzida de ingredientes e muitas vezes até ingredientes 100% naturais, certo? Então isso é mais benéfico para sua pele, para a pele do seu rosto. Terceira vantagem que eu queria apontar do barbear tradicional é que é muito prazeroso. Enfim, eu tinha, vou falar agora experiência própria, né? Falar um pouco sobre mim, que eu nunca gostei de me barbear. Às vezes eu me barbeava, sei lá, passava 10, 12 dias sem me barbear, porque era chato, era muito chato. E tem muita gente que precisa barbear todos os dias, e você imagina, é um ato que pode se tornar chato, tem muita gente que acha chato, que acha rotineiro. E quando você passa a usar o barbear tradicional, todo esse ritual de preparação, de produzir a espuma, de aplicar o pincel no rosto, massageando o seu rosto, de fazer a barba, depois usar uma loção pós-barba, esse trato, esse cuidado com o rosto, acaba sendo um ritual bastante prazeroso. Tanto é que para muita gente isso aí acaba virando um hobby. E muita gente acaba colecionando barbeadores, pincéis, sabões, enfim, porque gosta tanto disso, né? E é muito prazeroso, é um ritual muito prazeroso. Você tirar ali seus, não sei, 20 minutos, meia hora, não sei, do seu dia, pra você cuidar do seu rosto. Aquilo, se fecha no banheiro ali e vai fazer a barba, cara. E a gente já passa tanto estresse no dia a dia, com o trabalho, trânsito, enfim, um monte de situações. A gente tira ali aqueles minutinhos só pra nós. A gente tira aquele minutinho pra gente, pra fazer a barba, pra relaxar. E é difícil eu conseguir explicar isso com palavras, mas é muito prazeroso, é muito mais prazeroso do que fazer a barba com isso daqui e isso daqui. Para finalizar, eu gostaria de dizer que nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho mais dos equipamentos, né? O que você precisa, características dos barbeadores, pincéis, enfim, vamos detalhar bastante. Mas basicamente, para você começar nisso do barbear tradicional, você vai precisar só de algumas coisas, né? Você vai precisar de algumas coisas. Primeiro você vai precisar de um barbeador, que pode ser um desse aqui. Vou tentar mostrar um pouco mais perto. Não sei se a câmera vai conseguir pegar o foco. Um barbeador. Lâminas que aqui no Brasil se encontra muito fácil.
Ah, voltando, falando do barbeador, a gente vai fazer um vídeo só sobre barbeadores, dando dicas e mostrando diferentes tipos, enfim, porque você pode usar um desse aqui, a gente chama de safety razor. Você pode usar uma navalha, você pode usar uma navalhete, enfim. Mas eu particularmente recomendo um desse aqui e próximos vídeos você vai descobrir por quê. Eu vou falar por quê. Lâminas, que é essa lâmina de barbear, essa Double Edge, você encontra relativamente fácil aqui no Brasil. Vende algumas lojas de cosméticos, vende, você pode procurar na sua cidade. Lojas online você encontra fácil. Um pincel de barbear para produzir a espuma e massagear o seu rosto, produzir e aplicar a espuma no rosto, certo? Um sabão de barbear ou creme de barbear. A gente vai falar um pouco sobre eles também em próximos vídeos. E se você quiser, no final, se achar legal, quiser complementar, uma loção pós-barba, ou um bálsamo pós-barba, ou um gel pós-barba, enfim. Certo? Basicamente é isso. Ok? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, colegas, familiares. E também não deixe de acompanhar o nosso blog, barbeando.blog, vou deixar o link na descrição. A gente está postando sempre informações interessantes lá. Além dos vídeos, esse blog, a gente escreve bastante coisa lá interessante sobre barbear. E vale muito a pena você acompanhar, curtir, acompanhar o blog também. Então é isso. Fiquem ligados nos próximos vídeos, que vamos falar sobre os materiais, sobre barbeadores, pincéis, enfim, tudo mais. Até mais!